Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje eu vou fazer a tag Começos Inesquecíveis. Ela foi uma tag criada pela Ana Luísa Bussolar. Eu vou deixar o vídeo original da tag aqui embaixo para vocês darem uma conferida também. A proposta da tag é então a gente mostrar livros que tenham começos inesquecíveis pra gente. Não tem categorias, é simplesmente a gente falar. Então eu vou falar um pouquinho dos começos que eu acho incríveis. Eu já vou começar com um que eu acho que vocês devem conhecer se vocês viram o primeiro vídeo aqui do canal, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro tem um começo que eu amo de paixão e eu vou ler aqui para vocês um pedacinho. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Eu acho incrível esse começo, porque ele fala muito da história da Macabeia, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho lá, mas essa coisa da simplicidade, dar muito trabalho, é assim, a história da Macabeia, como a vida dela é simples, mas ao mesmo tempo o quanto isso dá trabalho de se escrever, de se fazer, né? Até de se ler, que não é uma leitura fácil. A Hora da Estrela. Enfim, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma conferida, mas eu adoro esse livro e eu adoro esse começo também. A Clarice é incrível, né, gente? Sensacional. Um outro começo aí já conhecido, já batido, que eu acho que muita gente deve colocar nessa tag, é a Metamorfose, do Franz Kafka. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam, desamparadas diante de seus olhos. Então, assim, o livro já começa falando dessa metamorfose, né? O que a gente vai acompanhar aí, como ele lida com essa metamorfose, como as pessoas que estão ali em volta dele lidam com essa metamorfose dele. E é um livro que fala muito sobre humanidade, né? Sobre a dificuldade de aceitação dos outros, das diferenças. Então, eu acho que é muito legal, vale a leitura. É um livro curtinho, ele tem, sei lá, não sei. Vou botar aqui o número de páginas para vocês. E é isso, gente, a Metamorfose. Um começo que eu amo é o de Bonsai, do Alejandro Zambra. O Zambra é maravilhoso e esse começo desse livro é sensacional. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. No final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Eu amo isso, que ele conta o final da história, ele não se preocupa porque, na verdade, assim, a gente se preocupa muito com spoiler, mas o importante mesmo, eu sou uma pessoa, parênteses aqui, que eu detesto spoiler, mas eu entendo que o mais importante seja o desenrolar da história, seja a forma como essa história é contada, né? Então, assim, o resto é literatura, é como eu vou escrever isso, né? É como eu vou contar isso pra vocês. Então é incrível, assim, é um começo que ensina muito pra gente e é um começo que foi inesquecível pra mim. Aí eu não podia deixar de fora o meu autor preferido de todos os tempos, que é o Saramago, com As Intermitentes da Morte. Esse livro, o começo dele é super conhecido, ele é maravilhoso e não tinha como eu deixar de fora, porque ele realmente me impactou muito quando eu li a primeira vez. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo com todas as suas pródigas 24 horas contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. O livro continua e eu acho que vale a pena quem não leu aí mergulhar nessa história. A morte aqui é uma figura muito interessante, que tem uma relação aí com por que a gente vai descobrir no livro por que para-se de matar as pessoas param, deixam de morrer, né?
e o quanto isso afeta politicamente, economicamente o país. Então é um livro que vai abordar muitas questões filosóficas, enfim, de todos os tipos, e sempre de uma forma um pouco crítica, assim. E a gente vai ver o porquê de ter parado de morrer as pessoas e também, em algum momento, se isso vai mudar, enfim. Esse livro é muito bom, ele critica muito a forma como a gente trata a morte, a forma como a morte foi vulgarizada de um certo modo. Tem tanta coisa, tem tanto dinheiro que se ganha com as mortes, né? Tem tanta coisa que se pensa diante das mortes. Como seria se ninguém morresse? Como que ficariam os hospitais se as pessoas ficassem lá para sempre? Como que seriam os seguros de vida? Não vão ter mais seguros de vida? E os negócios funerários? Como é que ficam essas pessoas? E a igreja, a religião, como é que fica o eterno, né? Como é que você vai para o céu, né? Vai para o paraíso depois se você não morre? Como é que fica essa promessa? Então ele trata de muita coisa aqui, é muito interessante, o Saramago é muito inteligente, você vê ele articulando todas essas ideias aqui nessas páginas. É um livro curto, eu acho que ele é um bom começo para o Saramago. Esse último livro que eu vou mostrar aqui para vocês eu não terminei de ler, na verdade eu comecei, mas só de ter começado eu já vi o início, e o início é arrebatador. A Canção de Ninar, da Leila Slimani, acho que é isso. Ele é vencedor do Goncourt, né? Eu até comecei a ler, eu acho, num desafio livrada que teve, mas acabei não terminando. E aí eu quero pegar de novo. Aí eu recomecei. Mas o começo dele é assim. O bebê está morto. Bastaram-se alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam o zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o socorro chegou. Eu não vou ler mais, mas assim... Enfim, ele... é uma história que trata de uma babá que vai matar as crianças que ela cuida. E assim, o livro começa já dizendo que o bebê não sobreviveu. E a menina lutava pela sua vida e vai dizer no final do capítulo se ela sobreviveu ou não. Enfim, é muito forte, eu acho, esse livro. Eu comecei a ver, ela vai contar o dia a dia dessa babá. Você no início fica pensando assim, como que é possível que essa babá chegue a esse extremo, né? Então eu acho que é um livro que vai levar a gente a se perguntar sobre essas coisas. O que leva as pessoas ao extremo? Eu pensei muito num caso que eu vi sobre um motorista de ônibus que começou a bater, não sei se bater no passageiro ou bater a cabeça, assim, tipo, teve um surto. As pessoas surtam por razões inúmeras. Então, eu acho que faz a gente, de repente, tentar entender um pouco essas vidas simples, como elas são tratadas e como a gente não enxerga muito as problemáticas dessas vidas. Então, acho que deve ser um livro interessante aí para dar uma olhada e eu vou continuar lendo. Então é isso, gente. Essa foi a tag de Começos Inesquecíveis. Eu vou deixar os links de todos os livros que eu citei aqui embaixo para vocês poderem conferir. E se vocês comprarem os livros por esses links, vocês ajudam muito o canal e vocês não pagam nada mais por isso. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês me acompanharem por lá. Eu movimento bastante o Instagram, o Facebook, o Scooby. O Scooby eu tô sempre atualizando as minhas leituras, então dá para você saber bem o que eu tô lendo por lá e trocar ideias também. Aqui pelos comentários é um bom lugar pra gente falar um pouquinho sobre as nossas leituras. Eu gosto muito desse bate-papo com vocês, então sempre que tiver um comentário pode ficar certo que eu vou responder. Vou estar acompanhando aí vocês. É isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau.